Quando Eduardo abandonou Isabela grávida, ele acreditou que estava deixando para trás um casamento sem futuro. Sem dinheiro, sem apoio da família dele e esperando um filho que o próprio marido se recusou a conhecer, Isabela desapareceu da vida de todos e começou de novo longe de São Paulo. Durante anos, Eduardo não soube onde ela estava, como tinha sobrevivido ou sequer se a criança havia nascido. Até que, numa noite comum, ele ligou a televisão e viu o rosto que jamais imaginou encontrar de novo. Isabela estava sendo entrevistada como uma empresária milionária, dona de um negócio que crescia pelo Brasil. E bastaram poucos segundos para Eduardo perceber que a mulher que ele abandonou carregava agora uma vida inteira que ele não conhecia. Eduardo Vasconcelos não estava olhando para a televisão quando ouviu o nome de Isabela. Ele estava na cozinha do apartamento, com uma taça de vinho numa mão e o celular na outra, tentando responder 3 mensagens do diretor financeiro ao mesmo tempo. A televisão da sala ficava ligada mais por hábito do que por interesse. Um jornal noturno falava sobre empresas brasileiras que tinham crescido mesmo durante anos difíceis, e Eduardo só prestou atenção quando a apresentadora pronunciou um sobrenome que ele conhecia bem demais. Isabela Nogueira transformou uma pequena operação de vendas online em um dos grupos de varejo feminino que mais cresceram no país nos últimos 5 anos. A taça parou antes de tocar os lábios dele. Eduardo virou devagar. Na tela, uma mulher de vestido azul escuro estava sentada diante da apresentadora. O cabelo castanho caía um pouco abaixo dos ombros. O rosto parecia mais maduro, claro, mas não havia dúvida. Era ela, Isabela, a mulher que ele tinha deixado 7 anos antes, grávida numa casa alugada em Campinas, com 2 malas perto da porta e uma frase que Eduardo passou muito tempo fingindo não lembrar. Se você sair agora, não volta quando for conveniente. Naquela noite, ele tinha saído e nunca voltou. Eduardo colocou a taça na bancada com força suficiente para fazer o vinho balançar. Na televisão, Isabela sorria de um jeito contido enquanto a apresentadora mostrava imagens de uma fábrica, 3 centros de distribuição e dezenas de funcionários usando crachás com o nome Nogueira & Co. A empresa começou com quanto? Perguntou a jornalista. Isabela cruzou as mãos sobre o colo. Com menos dinheiro do que eu precisava e mais medo do que eu admitia. A apresentadora riu. Essa é uma resposta de empresária ou de mãe? Por um segundo, o sorriso de Isabela mudou. Dos dois, Eduardo se aproximou da televisão, mãe. A palavra acertou primeiro, não milionária, não empresária, mãe. Durante 7 anos, ele tinha conseguido construir uma versão confortável daquela história. Isabela tinha escolhido desaparecer. Ela não tinha ligado. Não tinha procurado a família dele. Não tinha exigido nada. Eduardo repetira tantas vezes que ela devia ter seguido a vida que, com o tempo, aquilo começou a parecer verdade. Só que havia um detalhe que ele evitava tocar. Na última vez em que a viu, a barriga dela já aparecia sob o vestido. 5 meses, talvez quase 6. E agora aquela mulher estava na televisão falando como mãe. O telefone vibrou na mão dele e era Gustavo, irmão mais novo e diretor comercial da Vasconcelos Participações. Eduardo atendeu sem tirar os olhos da tela. Você tá vendo? Ele demorou 2 segundos para responder. Tô. Do outro lado, Gustavo soltou um assobio baixo. Caramba, que foi? Você realmente não sabia? Eduardo apertou o celular. Sabia o quê? Que ela tinha virado isso tudo. Não. Nem que era a mesma Isabela? Eduardo finalmente desviou os olhos da televisão. Gustavo, fala logo. Eu mandei o material para o seu e-mail faz 3 semanas. Que material? O grupo que a gente está tentando trazer para a parceria. Eduardo ficou quieto. Gustavo também. A televisão continuava falando ao fundo. Foi Gustavo quem quebrou o silêncio. A Nogueira & Co. Eduardo olhou outra vez para a tela. Não, é. Você está confundindo. Eu participei da reunião com o banco, Eduardo. Não estou confundindo. A família Vasconcelos vinha tentando, havia quase 2 meses, fechar uma parceria estratégica que poderia aliviar a pressão sobre a empresa. Não era falência iminente, como alguns boatos insinuavam, mas a situação estava longe de ser confortável.
2 projetos imobiliários tinham atrasado. Um fundo estrangeiro recuara de uma negociação e os bancos começaram a exigir garantias que antes ninguém mencionava. A entrada de um grupo de varejo em expansão resolveria parte do problema. Eduardo conhecia o nome Nogueira & Co. Só nunca tinha ligado aquele nome a Isabela. Ela sabe? Perguntou. Que a empresa é nossa? Que eu sou presidente? Gustavo hesitou. Imagino que sim. Seu nome está nos documentos. Eduardo fechou os olhos por um instante. Cancela. Como é? A reunião de quinta. Cancela. Gustavo riu. Mas percebeu rápido que o irmão não estava brincando. Você enlouqueceu. Eu não vou negociar com ela. Eduardo, isso aqui não é jantar de família. Tem banco, conselho e quase 1000 funcionários envolvidos. Eu disse cancela. E eu tô dizendo que não posso. Eduardo desligou na televisão. A entrevista entrava em outro assunto. A apresentadora mostrava uma fotografia antiga de uma mesa improvisada coberta por caixas de papelão. Foi aqui que tudo começou? Isabela olhou a imagem. Foi. Você tinha acabado de se separar? Ela passou o polegar uma vez sobre o próprio anel. Não era uma aliança. Eduardo percebeu. Eu tinha acabado de entender que precisava parar de esperar que alguém viesse resolver minha vida. A frase não citava ninguém. Mesmo assim, ele soube era sobre ele. Eduardo pegou o controle e desligou a televisão. A tela ficou preta. No reflexo, viu um homem de 40 anos parado sozinho no meio de um apartamento grande demais. Pela primeira vez em 7 anos, não conseguiu contar para si mesmo a versão confortável do passado. Se você está pensando que Isabela voltou para se vingar do homem que deixou ela grávida, presta atenção, porque o que Eduardo ainda não sabia tornava essa história bem mais complicada. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, aperta inscrever porque essa história ainda está só começando. 7 anos antes, Isabela não chorou quando Eduardo colocou a mala no porta-malas. Talvez aquilo tivesse sido pior. Se ela tivesse gritado, ele poderia ter chamado de exagero. Se tivesse implorado, poderia ter acusado de dependência. Mas Isabela ficou parada junto ao portão da casa pequena que os dois tinham alugado 6 meses antes, segurando uma pasta de exames contra o peito. Eduardo lembrava até hoje do vestido amarelo. Lembrava porque aquela cor parecia errada naquela noite. A gente pode falar amanhã, ele disse. Isabela olhou para o carro. Depois para ele. Você está levando suas roupas. Eu preciso de espaço. Espaço não cabe numa mala de 20 quilos. Eduardo soltou o ar pelo nariz. Esse era o jeito dela. Quando estava machucada, ficava mais afiada. Não começa. Eu não comecei nada, Isa. Não me chama assim agora. Ele colocou a mão na cintura. Minha mãe tinha razão. Isabela deu uma risada curta. Não havia humor ali. Claro que tinha. Você transforma tudo numa guerra. Você acabou de dizer que vai embora enquanto eu tô grávida e eu que transformo tudo numa guerra. Eduardo desviou os olhos. A decisão não nascera naquela noite. Durante meses, ele vinha se convencendo de que o casamento era um erro. A empresa da família estava entrando numa fase de expansão. O pai dele tinha sofrido um problema cardíaco e reduzido a participação nos negócios. Eduardo assumira responsabilidades maiores e passava mais tempo em São Paulo e Isabela. Por outro lado, queria ficar em Campinas. Ela dizia que poderia trabalhar dali, que não precisava morar perto dos Vasconcelos, que não queria criar o filho dentro de uma família onde cada almoço parecia reunião de conselho. Eduardo ouviu tudo aquilo como rejeição. Hoje ele conseguia reconhecer. Na época, não. Na época, só enxergava uma esposa que parecia determinada a dificultar cada passo que ele precisava dar e havia a mãe dele. Teresa Vasconcelos nunca gostara de Isabela. Não porque ela fosse pobre. Teresa jamais usaria uma palavra tão vulgar. Ela dizia que Isabela não entendia o peso do sobrenome. Era mais elegante e feria do mesmo jeito. Naquela semana, Teresa tinha mostrado ao filho documentos que indicavam uma retirada de dinheiro da conta conjunta do casal, R$ 48 mil. Eduardo confrontou Isabela. Ela disse que explicaria, mas pediu 2 dias. Foi aí que ele explodiu.
2 dias pareciam uma eternidade para um homem convencido de que estava sendo enganado. Cadê o dinheiro? Ele perguntou naquela última noite. Isabela segurou a pasta com mais força. Eu já falei. Eu vou te mostrar. Quando? Quando eu tiver certeza. Certeza de quê? Ela ficou em silêncio. Eduardo deu um passo na direção dela. Tá vendo? É sempre isso. Segredo. Metade da verdade. Você quer que eu confie, mas não confia em mim? Isabela encarou o marido. Você já decidiu que eu sou culpada. 48 mil reais sumiram. Não sumiram. Então fala onde estão. Ela abriu a boca. Parou. E naquele segundo tomou uma decisão que mudaria tudo. Não. Eduardo riu sem acreditar, não? Não agora. Então acabou. Isabela ficou imóvel. Você está terminando nosso casamento por causa de dinheiro? Não. Eu tô terminando porque eu não sei mais com quem eu casei. Dessa vez, alguma coisa no rosto dela cedeu. Pouco. Só o suficiente para Eduardo perceber, mas já estava tomado demais pelo próprio orgulho para voltar atrás. Ele entrou no carro. Isabela caminhou até a janela antes que ele ligasse o motor. Eduardo. Ele olhou. Ela apoiou uma mão sobre a barriga. Se você sair agora, não volta quando for conveniente. Eduardo apertou o volante. Não faz ameaça. Não é ameaça. Ela recuou um passo. É só para você lembrar, ele foi embora. Na manhã seguinte, Teresa apareceu no escritório do filho antes das 8. Eduardo mal tinha dormido. Fez a coisa certa. Ela disse. Ele nem perguntou como a mãe sabia. Aquilo deveria ter chamado sua atenção. Não chamou. Teresa colocou uma xícara de café sobre a mesa. Aquela mulher nunca esteve preparada para sua vida. Mãe, não começa. Eu só não quero ver meu filho sendo usado. Eduardo abriu um contrato. Eu não quero falar disso. Teresa permaneceu sentada. E a criança? A mão dele parou sobre a página. É meu filho. Se for, Eduardo levantou os olhos. Que isso? Teresa não recuou. Você passava 4 dias por semana em São Paulo. Você está insinuando o quê? Eu não estou insinuando nada. Só estou dizendo que um homem na sua posição não pode agir como um garoto apaixonado. Eduardo se levantou. Chega. Teresa ajeitou a bolsa no colo. Tá bom. Ela se levantou também. Na porta. Virou. Só faz uma coisa antes de assinar qualquer acordo de separação. O quê? Confirma tudo. Era assim que Teresa fazia. Nunca empurrava uma ideia inteira. Colocava metade na mesa e deixava o medo dos outros terminar o trabalho. 2 dias depois, Isabela voltou para casa e encontrou um envelope no portão. Dentro havia uma proposta de separação preparada pelos advogados dos Vasconcelos. Ela leu em pé. Depois entrou. Sentou no chão da sala vazia. E ficou quase 1 hora sem fazer nada. Não chorou. Não ligou para Eduardo. Não rasgou documento nenhum. Quando finalmente se levantou, pegou o celular e fez uma chamada. Alô? Uma voz feminina respondeu. Isabela fechou os olhos. Dona Lúcia? Isa? Aconteceu alguma coisa? A senhora ainda tem aquele quarto. Houve silêncio do outro lado. O quarto é pequeno. Serve. E o Eduardo? Isabela olhou a proposta sobre a mesa. Não vem. Lúcia Nogueira não era mãe de Isabela, era tia. A irmã mais nova da mãe dela. Depois que os pais de Isabela morreram num acidente, quando ela tinha 19 anos, Lúcia foi a única parente que insistiu para a menina não abandonar a faculdade. Não tinha dinheiro. Tinha uma casa antiga em Sorocaba, uma máquina de costura e o hábito de guardar potes de sorvete cheios de feijão no congelador. Foi para lá que Isabela voltou. O quarto realmente era pequeno. A cama encostava na parede. Havia um guarda-roupa de 2 portas e uma janela que dava para a casa do vizinho. Lúcia colocou a mala no chão e olhou para a barriga da sobrinha. Ele sabe que você veio? Não. Vai contar? Não sei. Lúcia cruzou os braços. Você quer que eu diga o que eu penso ou quer só jantar? Isabela tirou os sapatos. Só jantar. Ótimo. Lúcia saiu. Na porta, falou sem olhar para trás, mas amanhã eu penso de novo. Naquela mesma semana, Eduardo recebeu uma mensagem de Isabela. Preciso falar com você sobre o bebê. Ele leu durante uma reunião. Não respondeu. 1 hora depois, outra mensagem, não é sobre dinheiro. Eduardo digitou uma resposta, apagou, digitou outra. Apagou também. Naquela tarde, Teresa entrou no escritório. Ela te procurou? Eduardo ergueu o rosto. Como você sabe? Teresa piscou uma vez.
Imaginei. A resposta deveria bastar. Não bastou. Você falou com ela? Não. Eduardo olhou para o celular. Ela quer falar sobre o bebê. Teresa abriu a pasta que carregava. Você acha que é uma boa ideia agora? É meu filho. Então pede exame quando nascer. Mãe, Eduardo, ela tirou quase 50 mil reais sem te explicar. Saiu da casa. Agora quer conversar porque percebeu que você não correu atrás. Ele não respondeu. Teresa se aproximou. Você está vulnerável. Ela sabe. Eduardo apertou o telefone. Eu vou responder depois. Não respondeu. No dia seguinte, Isabela mandou outra mensagem. Depois mais uma. Nenhuma era dramática. Nenhuma pedia que ele voltasse. A última dizia apenas: quando você estiver disposto a ouvir sem sua mãe do lado, me liga. Eduardo ficou furioso. Interpretou como ataque, bloqueou o número. Foi uma escolha de menos de 10 segundos. Levaria anos para entender o tamanho dela. Em Sorocaba, Isabela percebeu o bloqueio quando tentou mandar uma fotografia do ultrassom. O aplicativo não entregou. Ela tentou ligar. A chamada não completou. Lúcia observava da mesa, cortando o tecido. Bloqueou? Isabela colocou o telefone virado para baixo. Parece. E você vai fazer o quê? Nada. Não acredito. Eu não vou implorar para um homem conversar sobre o próprio filho. Lúcia continuou cortando o tecido. Isso eu acredito. Isabela se levantou. Preciso trabalhar. Grávida desse tamanho? Grávida ainda come. Lúcia apontou a tesoura para ela. E grávida também descansa. Isabela quase sorriu. Foi a primeira vez em dias. Dinheiro retirado da conta conjunta e ainda existia. Quase todo. Aquela era a verdade que Eduardo não esperou ouvir. Meses antes, Isabela tinha descoberto que a pequena confecção onde Lúcia trabalhava estava prestes a fechar. A proprietária devia salários e pretendia vender as máquinas. Lúcia não contou, Isabela descobriu por acaso. Em vez de entregar dinheiro à tia, ela pensou em comprar parte do estoque e das máquinas. Queria criar uma pequena operação de roupas básicas femininas vendidas pela internet. Já fazia pesquisas havia meses, tinha planilhas, fornecedores, projeções e uma surpresa. Pretendia apresentar tudo a Eduardo depois do exame morfológico do bebê, quando imaginava que os dois estariam menos tensos. O erro dela foi simples. Acreditou que poderia resolver primeiro e explicar depois. O erro dele foi maior. Decidiu que silêncio era prova de traição. Com o casamento quebrado e quase 48 mil reais ainda sob controle, Isabela poderia devolver tudo. Foi o que Lúcia sugeriu. Transfere e acaba com essa história. Isabela estava sentada à mesa, encarando a planilha do negócio. Metade era minha. Eu sei. Eu trabalhei 4 anos na empresa dele, sem salário formal nos 2 primeiros. Eu sei. Organizei fornecedor, fiz apresentação, preparei relatório. Isa. Ela levantou os olhos. Lúcia apoiou as mãos na mesa. Você não precisa me convencer que tem direito. Eu estou perguntando o que vai te dar paz. Isabela ficou alguns segundos em silêncio. Paz não paga aluguel. Lúcia soltou um riso curto. Agora você falou como Nogueira. Isabela decidiu usar apenas a parte que considerava dela. 24 mil reais. O restante permaneceu separado. Ela enviou um e-mail ao advogado de Eduardo detalhando a movimentação e informando que devolveria a outra metade na formalização da separação. O advogado respondeu no dia seguinte. Recebido nada mais, Eduardo nunca viu aquele e-mail. Teresa viu. Ela estava na sede da empresa quando o advogado comentou sobre o assunto. A senhora quer que eu encaminhe ao Eduardo. Teresa tomou um gole de água. Ele me pediu para cuidar da parte burocrática, mas há uma explicação da senhora Isabela. Teresa olhou o advogado. Alguma coisa que mude os termos? Não exatamente. Então poupe meu filho. O advogado hesitou. Vou registrar no processo. Claro, Teresa saiu com o mesmo passo tranquilo com que entrara. No elevador, porém, abriu a bolsa e apertou a alça até os dedos perderem a cor. Ela não queria apenas afastar Isabela. Havia algo naquela pequena empresa que a incomodava. 2 meses antes da separação, Teresa encontrara por acaso uma apresentação impressa na casa do casal Nogueira. Era esse o nome no topo. Isabela pretendia abrir uma empresa usando o sobrenome da própria mãe, não Vasconcelos.
Teresa lembrava da irritação que sentiu. A nora carregava um filho daquela família. Usava recursos construídos durante o casamento. E ainda assim, queria criar alguma coisa fora do sobrenome deles, para Teresa. Aquilo não era independência, era ingratidão. Ela passou anos construindo a ideia de que os Vasconcelos só sobreviviam porque permaneciam juntos. Uma mulher que entrasse naquela família e provasse que podia sair dela sem perder nada era mais perigosa do que qualquer amante ou escândalo. Por isso, Teresa não contou a Eduardo sobre o e-mail. E naquela época, acreditou que aquele pequeno silêncio morreria sozinho. Não morreu. 3 meses depois, Isabela entrou em trabalho de parto antes do previsto. Lúcia estava com ela. Foi uma madrugada longa. Quando o menino nasceu, pequeno mas saudável, Isabela ficou olhando o rosto dele por vários minutos antes de escolher o nome. Lucas, disse Lúcia, se aproximou. Seu pai ia gostar. Isabela assentiu. O pai dela se chamava Lucas. Vai colocar Vasconcelos. Isabela olhou para a tia. Ele é filho do Eduardo. Não foi o que eu perguntei. Isabela passou o dedo pela mão minúscula do bebê. Eu não vou apagar quem o pai dele é só porque o pai resolveu apagar a gente. No registro, o nome de Eduardo constou. Isabela pediu que o advogado enviasse a informação. Dessa vez, Eduardo recebeu. Ele estava numa viagem de negócios em Belo Horizonte quando abriu o e-mail. Nascimento de Lucas Nogueira Vasconcelos. Ficou parado no quarto do hotel. Leu 3 vezes. Havia uma fotografia anexada, não abriu. Ligou para a mãe. O bebê nasceu. Teresa ficou em silêncio do outro lado. Você vai fazer o quê? Não sei. Ela pediu alguma coisa? Não, pensão? Não. Então espera. Eduardo sentou na beirada da cama. Eu devia ir. E se ela não quiser? É meu filho. Então você precisa ter certeza antes de entrar na vida dessa criança. Outra vez, a mesma dúvida. Eduardo passou a mão no rosto. Você acha mesmo que não é meu? Eu acho que você não sabe. Ele desligou. Ficou mais 5 minutos olhando para o computador. O arquivo da fotografia permanecia ali, um clique. Só precisava de um clique. Eduardo fechou o notebook. Na manhã seguinte, voltou a São Paulo. Não foi a Sorocaba. Não abriu a foto. E nunca pediu exame algum. Essa contradição o acompanharia por anos. Ele dizia que tinha dúvidas sobre a paternidade, mas evitava a única coisa que poderia acabar com elas. No fundo, talvez não estivesse procurando a verdade. Estava procurando uma desculpa. Isabela passou os primeiros meses dividindo o tempo entre Lucas, as máquinas da tia e uma loja virtual que quase ninguém conhecia. O primeiro pedido chegou numa terça-feira, uma blusa branca. R$ 69. Lúcia imprimiu a confirmação e correu até o quarto. Isabela acordou assustada. O quê? Vendeu. Quê? Vendeu uma. Ela sentou na cama com Lucas nos braços. Lúcia mostrou o papel. Por alguns segundos, as duas apenas olharam. Depois Isabela começou a rir. Uma. A gente tá rica. Não gasta tudo de uma vez. Aquela primeira venda não mudou a vida delas, mas mudou o dia seguinte. Depois vieram 3 pedidos. Depois 9. Depois uma cliente publicou uma fotografia usando uma peça e marcou a loja. Uma pequena influenciadora viu. A demanda cresceu, pouco nada cinematográfico. Isabela ainda embalava caixas no chão. Ainda acordava de madrugada com Lucas. Ainda precisava escolher entre comprar tecido à vista ou pagar alguém para ajudar. Mas havia uma diferença. Cada problema agora era dela. Pela primeira vez em muito tempo, isso parecia liberdade. 2 anos depois, a empresa ocupava um pequeno galpão. No terceiro, tinha 15 funcionários. No quarto, começou a fornecer para outras lojas. Foi aí que a Isabela quase perdeu tudo. Um fornecedor entregou o tecido fora do padrão. Uma grande encomenda precisou ser refeita e o caixa ficou apertado. Lúcia encontrou Isabela sentada no estoque às 11 da noite. Vai para casa. Não dá. Lucas perguntou por você 3 vezes. Isabela fechou a planilha. Se eu parar agora, não pago a folha e se continuar assim, vai ter empresa e não vai ter mãe. Isabela ergueu o rosto. Aquilo doeu porque era verdade. Ela estava repetindo, por outro caminho, algo que sempre criticara em Eduardo, a ideia de que responsabilidade justificava ausência. Naquela noite, fechou o computador.
No dia seguinte, chamou a equipe, explicou o problema, não prometeu milagre, cortou a própria retirada, renegociou o prazo, vendeu a um carro que tinha comprado havia poucos meses e conseguiu atravessar os 3 meses seguintes. O que os funcionários lembrariam depois não era do aperto. Era do fato de Isabela ter contado a verdade antes que alguém descobrisse. Essa reputação virou capital. No 5º ano, um fundo regional entrou como investidor minoritário. No 6º, a empresa abriu 2 operações novas. No 7º, Isabela apareceu na televisão. E Eduardo viu, na manhã seguinte à entrevista. Ele chegou à sede da Vasconcelos antes das 7. Gustavo já estava lá. Você não dormiu. Eduardo largou a pasta na mesa. Cadê o material da Nogueira? Gustavo apontou para a tela. Eu achei que você queria cancelar. Cadê? O irmão abriu os arquivos. A apresentação mostrava números que Eduardo deveria ter estudado semanas antes. Receita, margem, expansão com capacidade logística. Nogueira & Co não era uma empresa gigantesca, mas tinha dinheiro, crescimento e pouco endividamento. Exatamente o tipo de parceira que os Vasconcelos precisavam. Eduardo percorreu as páginas. Ela é dona de quanto? 48% diretamente. O resto está dividido entre fundo, executivos e uma holding dela. Então continua controlando. Sim, Eduardo passou para a página seguinte. Parou, havia uma fotografia de Isabela numa inauguração. Ao lado dela, um garoto de uns 6 anos segurava uma tesoura grande demais para as mãos. Lucas, a legenda dizia Isabela Nogueira e o filho Lucas. Na abertura da nova unidade, Eduardo ficou imóvel. Gustavo percebeu. É ele, deve ser. Você nunca? Eduardo levantou uma mão. Não, Gustavo ficou quieto depois de alguns segundos. Falou. Ele parece com você. Eduardo virou o rosto devagar. Não começa, eu só falei. Não fala. Gustavo recuou na cadeira. Tá bom? Eduardo fechou a apresentação. Ela confirmou a reunião ontem, depois da entrevista. Antes, Edamardo olhou para o irmão. Então ela já sabia que ia negociar com a gente. Claro, e aceitou mesmo assim. Parece. Eduardo caminhou até a janela. O trânsito começava a engrossar lá embaixo. Quem fez o primeiro contato? Nosso banco. Ela pediu alguma condição? Uma. Eduardo virou. Qual? Gustavo puxou outro arquivo. Ela quer acesso completo à situação financeira dos projetos antes de apresentar proposta. Normal. E quer que você esteja pessoalmente na reunião. Eduardo não respondeu. Gustavo observou o irmão. Isso não é normal, não era. Naquela tarde, Eduardo foi até a casa da mãe. Teresa morava num apartamento nos Jardins há mais de 20 anos. Nada ali parecia mudar. Os mesmos quadros. A mesma mesa. A mesma maneira de receber o filho como se já soubesse o motivo da visita. Você viu a entrevista? Ela disse. Eduardo nem sentou. Você sabia? Teresa colocou a xícara sobre o pires. Que ela estava bem? Sim, bem. Eduardo. Ela tem uma empresa avaliada em centenas de milhões. Eu não acompanho números. Desde quando você sabia? Teresa puxou a cadeira. Uns 2 anos. Ele riu sem humor. 2 anos. E o que você queria que eu fizesse? Ligasse para contar que sua ex-mulher ficou rica. E o Lucas? A mão de Teresa parou. Foi pouco, mas Eduardo viu. O que tem ele? Você sabia onde eles estavam? Não. Resposta rápida demais. Eduardo se aproximou. Mãe, que foi? Olha para mim. Teresa levantou os olhos. Eu tô olhando. Você sabia onde meu filho estava? Teresa empurrou a xícara. Você nunca quis saber. A frase caiu entre os dois. Eduardo demorou um segundo. Isso não responde. Responde mais do que você gostaria. Ele ficou com o maxilar travado. Você falou com Isabela depois que eu saí de casa? Algumas vezes. O rosto dele mudou. Algumas. Questões da separação. Por que você nunca me contou? Por que você me pediu para cuidar? Eu pedi para cuidar dos documentos. E eu cuidei. Eduardo puxou uma cadeira e sentou. Ela tentou falar comigo sobre o bebê. Teresa não respondeu. Você sabia? Ela falou muitas coisas naquela época. Ela tentou falar comigo. Teresa cruzou as pernas. Você bloqueou o número. Porque você disse... Eduardo parou. A mãe inclinou a cabeça. Eu disse o quê? Ele percebeu o que estava fazendo. Tentando transferir para ela uma decisão que tinha sido dele. O silêncio ficou pesado. Teresa falou primeiro.
Não faz isso. Isso o quê? Não transforma seus erros em meus só porque viu uma entrevista e resolveu sentir culpa 7 anos depois. Eduardo ficou de pé. Eu não tô sentindo culpa. Teresa deu um sorriso pequeno. Então você tá pior do que eu pensei. Na quinta-feira, Isabela chegou à sede da Vasconcelos às 10h05. Não estou sozinha. Ao lado dela estava Marina Prado, diretora financeira da Nogueira & Co. Uma mulher de 30 e poucos anos que falava pouco e carregava uma pasta fina debaixo do braço. Eduardo esperava na sala. Gustavo também. Quando a porta abriu, ele teve a mesma sensação da noite da televisão. Reconheceu Isabela imediatamente. Só que ao vivo havia coisas que a câmera não mostrava. A maneira como ela ocupava o espaço, a calma e principalmente a ausência de qualquer pressa em provar alguma coisa. Isabela cumprimentou Gustavo primeiro. Prazer, prazer é meu. Depois olhou para Eduardo. Os dois ficaram em silêncio por tempo suficiente para Marina perceber. Eduardo estendeu a mão. Isabela. Ela olhou para a mão. Depois para ele, apertou. Eduardo. Só isso, nenhum sorriso, nenhuma acusação. Aquilo incomodou mais do que ele esperava. Sentaram. A reunião começou. Durante quase 40 minutos, Isabela não mencionou o passado. Falou de ocupação dos imóveis, retorno estimado, riscos, cronograma e garantias. Eduardo começou tenso. Depois esqueceu por alguns minutos que aquela mulher tinha sido sua esposa. Ela fazia perguntas boas, algumas incômodas. Uma delas desmontou uma projeção apresentada pela equipe dele. Essa receita presume ocupação de 90% no segundo ano. Isabela disse. Eduardo assentiu. É a expectativa. Expectativa de quem? Gustavo olhou para o irmão. Eduardo apoiou as mãos sobre a mesa. Do nosso comercial. Com contrato assinado. Parte. Quanto? 43%. Isabela fechou a caneta. Então o restante não é receita. É esperança. Marina abaixou os olhos para esconder um sorriso. Eduardo encarou Isabela. Você sempre gostou de corrigir minhas planilhas? Ela respondeu sem alterar o tom. E você sempre gostou de chamar projeção otimista de plano. Gustavo tossiu. Marina olhou para a janela. Por um segundo, os 7 anos desapareceram. Era o mesmo tipo de troca que os dois tinham na cozinha de casa quando ainda trabalhavam juntos. Só que agora havia uma mesa de reuniões entre eles e muito mais coisa enterrada. No final, Isabela fechou a pasta. Nós temos interesse. Eduardo esperou. Mas não nessas condições. Qual é sua proposta? Eu envio amanhã. Eduardo inclinou o corpo. Você pediu que eu estivesse aqui? Pedi. Por quê? Marina olhou para Isabela. Gustavo também. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio, porque eu queria ter certeza de uma coisa. Do quê? Isabela pegou a bolsa. Que você ainda toma decisão importante antes de terminar de ouvir. Eduardo sentiu o golpe. Gustavo ficou imóvel. Isabela se levantou. Eduardo também. Isso é sobre nós? Não. Então por que eu precisava estar aqui? Ela colocou a alça da bolsa no ombro. Porque, se a gente fizer negócio, eu preciso saber quem está do outro lado da mesa. Você podia descobrir lendo os relatórios. Relatório não mostra caráter. Eduardo ficou em silêncio. Isabela caminhou até a porta. Ele chamou. Isda. Ela parou. Não virou imediatamente. Quando virou, o rosto estava calmo. Não me chama assim? A mesma frase, 7 anos depois. Eduardo sentiu como se alguém tivesse aberto uma porta que ele passou anos mantendo fechada. Eu vi o Lucas. A mão de Isabela apertou a bolsa, primeira rachadura pequena, mas estava ali. Na foto, ele completou. Ela assentiu. Tá, ele sabe de mim? Marina desviou discretamente os olhos. Gustavo levantou da cadeira. Eu vou... Isabela ergueu a mão. Não precisa. Depois olhou para Eduardo. Se ele sabe que tem pai. Que tipo de resposta é essa? É a resposta que você tem direito de receber numa sala de reunião. Eduardo deu a volta na mesa. Eu quero conversar. 7 anos depois. Eu não sabia. Ela ergueu um dedo. Cuidado. Eduardo parou. A voz dela continuou baixa. Você pode dizer que não procurou. Pode dizer que não perguntou. Pode até dizer que foi covarde. Mas não diz que não sabia. Ele não conseguiu responder. Isabela abriu a porta. Antes de sair, acrescentou.
porque essa mentira eu não vou deixar você contar nem para mim, nem para o Lucas. A porta fechou. Gustavo ficou olhando para o irmão. Eduardo permaneceu de pé por alguns segundos. Então pegou o celular. Abriu o e-mail antigo do nascimento de Lucas. O arquivo da fotografia ainda estava anexado. 7 anos depois, finalmente clicou, a imagem carregou. Um bebê enrolado numa manta branca apareceu na tela. Eduardo ampliou. E foi aí que percebeu algo no canto da fotografia. Sobre a mesa ao lado da cama de Isabela havia um envelope com o logotipo da Vasconcelos. Um envelope que ele nunca tinha visto. Naquela mesma tarde, Eduardo ligou para o advogado que cuidara da separação. O homem demorou alguns segundos para entender a pergunta. Doutor Sérgio, eu preciso saber se Isabela enviou alguma coisa para mim depois que saiu de casa. Alguma coisa como documento, carta, e-mail, qualquer coisa. Houve silêncio. Eduardo, você está falando daquela época? Tô. Eu precisaria consultar o arquivo. Consulta. Hoje? Agora. O advogado soltou o ar, tá. 2 horas depois, o telefone tocou. Eduardo atendeu antes do segundo toque. Achou? Algumas coisas. Quantas? Mais do que eu lembrava. Eduardo apertou o aparelho. O que ela enviou? Tem um e-mail sobre o dinheiro da conta. Ele fechou os olhos. Que e-mail? Ela explicou que metade seria devolvida e apresentou comprovantes da parte usada num investimento. Eduardo abriu os olhos. Eu nunca recebi isso. Foi enviado para o escritório. E por que ninguém me mostrou? Outra pausa. Na época, sua mãe informou que estava centralizando as questões da separação. Eduardo ficou em silêncio. O advogado continuou. Tem mais? O quê? Uma correspondência entregue por mensageiro algumas semanas antes do nascimento do menino. O que tinha? Não sei. Como não sabe? Porque era lacrada e endereçada a você. Eduardo ficou de pé. Quem recebeu? O advogado hesitou. Sua mãe? Eduardo não respondeu. Na outra ponta, Sérgio chamou. Eduardo? Eu tô aqui. Tem uma anotação no protocolo. Lê. O som de papel sendo mexido atravessou a ligação. Depois o advogado falou. Entrega realizada à senhora Teresa Vasconcelos. Por solicitação do destinatário, Eduardo franziu a testa. Eu nunca fiz essa solicitação. É o que está registrado. E o envelope? Não ficou no escritório. Eduardo olhou pela janela. Pela primeira vez, uma possibilidade desconfortável começou a ganhar forma. Talvez Isabela tivesse escondido coisas dele. Mas talvez ele também tivesse passado 7 anos sem saber de coisas que alguém fez questão de esconder. E naquele momento, Eduardo ainda não sabia qual das duas verdades seria pior. Na manhã seguinte, Eduardo apareceu no apartamento de Teresa sem avisar. A mãe ainda estava tomando café quando a porta da sala abriu. Ela levantou os olhos e percebeu na mesma hora que o filho não tinha ido ali para conversar sobre negócios. Eduardo colocou uma cópia do protocolo sobre a mesa. Era esse. Teresa nem tocou no papel. Bom dia para você também. Que envelope era esse? Ela apoiou a xícara no pires. Eu não lembro de tudo que recebi 7 anos atrás. Eduardo puxou a cadeira, mas não sentou, recebido por Teresa Vasconcelos. A pedido do destinatário. Eu nunca pedi isso. Então fala com o mensageiro, mãe. Teresa ergueu o rosto. Eu tô falando sério. E eu também. Eduardo empurrou o papel na direção dela. Você interceptou uma correspondência que era minha. Essa palavra é pesada. Quer uma mais leve? Quer uma verdadeira? Ele ficou alguns segundos olhando para a mãe. Você sabia da explicação sobre os 48 mil? Teresa não respondeu. Sabia ou não? Sabia. Eduardo riu de incredulidade. E ficou quieta. Ela tinha usado o dinheiro de uma conta conjunta sem te avisar. Metade. Isso não muda o fato. Ela devolveu a outra metade. Depois, ela explicou, depois. Eduardo bateu a ponta dos dedos na mesa. Você me deixou acreditando que ela tinha roubado. Eu não coloquei essa palavra na sua boca. Não precisava. Teresa se levantou. Aí está o problema, Eduardo. Agora é muito conveniente olhar para trás e fingir que eu tomava suas decisões. Você alimentava minhas dúvidas. E você tinha fome delas. A frase fez Eduardo parar. Teresa caminhou até o aparador e colocou mais café na xícara.
Você queria uma razão para sair daquele casamento. Eu apenas te dei razões suficientes para não voltar. Ele deu um passo na direção dela. Por quê? Teresa virou. Porque ela estava te afastando da família. Ela queria morar em Campinas. Ela queria te convencer de que podia viver sem os Vasconcelos. Eduardo franziu a testa. Que tipo de problema é esse? Para você, nenhum. Para mim era tudo. Ela segurou a xícara com as duas mãos. Seu pai construiu aquela empresa com os irmãos. Eu passei metade da minha vida mantendo os homens dessa família na mesma mesa. Você acha que eu ia assistir uma menina entrar, usar estrutura, contatos, dinheiro, e depois sair dizendo que o sobrenome não significava nada? Eduardo olhou para a mãe como se estivesse ouvindo alguém que conhecia há anos e nunca tivesse entendido. Então era isso. Não simplifica. Você odiava que ela não dependesse da gente. Teresa estreitou os olhos. Eu desconfiava com alguém que fazia questão demais de provar independência. Ela estava grávida. E você era adulto. A resposta veio seca. Eduardo desviou o olhar. Tinha razão em uma coisa. Ele era adulto. Ainda assim havia uma pergunta. E o envelope? Teresa ficou imóvel por um segundo, não lembro. Eduardo olhou para ela. Dessa vez, não insistiu. Pegou o protocolo na porta. Parou. Você está mentindo? Teresa não respondeu. E eu vou descobrir, ele saiu. Quando a porta fechou, Teresa permaneceu de pé no meio da sala. Só depois de ouvir o elevador descer é que caminhou até o escritório. Abriu a gaveta mais baixa do armário. Lá dentro havia uma caixa pequena de madeira. Teresa ficou olhando para a caixa sem tocar. 7 anos antes. Abrira aquele envelope por impulso. Dentro havia 2 folhas, um exame e uma carta escrita por Isabela. Não era uma carta de reconciliação. Era pior. Isabela dizia que não voltaria. Dizia que a criança era de Eduardo. Dizia que ele podia pedir qualquer exame quando quisesse. E dizia que havia descoberto algo sobre a origem de uma dívida antiga da família Vasconcelos que poderia afetar o futuro da empresa. Teresa nunca mostrou. Não porque achasse tudo mentira, mas porque acreditava que algumas verdades faziam mais estrago do que silêncio. Agora, pela primeira vez em anos, não tinha certeza de que ainda acreditava nisso. Enquanto Eduardo tentava abrir uma porta para o passado, Isabela fazia o possível para mantê-la fechada. Na sede da Nogueira & Co, Marina colocou uma planilha na mesa. A proposta da Vasconcelos pode ser boa. Isabela continuou lendo um relatório. Pode ser muito boa. Você já falou. E você está fingindo que eu só estou falando de dinheiro. Isabela ergueu os olhos. Você quer falar do Eduardo? Quero falar do fato de que você quer entrar num negócio com o homem que sumiu durante 7 anos. Eu quero entrar num negócio com ativos que fazem sentido. E se os ativos fossem de outra família, eu avaliaria igual. Marina puxou uma cadeira. Não avaliaria. Isabela fechou o relatório. Tá bom. O que você quer ouvir? Que isso mexeu com você. Isabela encostou na cadeira. Mexeu. Pronto. Agora posso trabalhar? Não. Isabela quase sorriu. Marina continuou. Você pediu que ele estivesse na reunião. Eu precisava ver como ele se comportava sob pressão. Você precisava olhar para a cara dele. Isabela ficou em silêncio. Marina a conhecia havia 4 anos. Foi uma das primeiras executivas contratadas quando a empresa deixou de ser pequena o suficiente para Isabela controlar tudo sozinha. Não era amiga de infância. Talvez por isso funcionasse. Marina não carregava versões antigas de Isabela. Eu olhei, Isabela disse. E nada. Marina inclinou a cabeça. Essa resposta tá ruim. Isabela abriu a pasta. Então pergunta outra coisa. Marina observou. Você vai contar pro Lucas que viu o pai dele? A mão de Isabela parou. A pergunta chegou onde precisava. Não sei. Ele já perguntou. Eu sei. Semana passada. Eu sei. Marina baixou a voz. Isa, ele tem 7 anos. Isabela levantou os olhos. E o Eduardo tem 40. Se alguém nessa história precisa correr atrás de informação, não é meu filho. Marina sentiu. Justo. Isabela respirou pelo nariz e voltou ao documento. Ele viu uma foto do Lucas. E? Perguntou se ele sabe dele. Você respondeu? Do jeito que ele merecia. Marina levantou. Isso geralmente significa que não. Antes de sair, deixou uma folha sobre a mesa.
Essa é a versão revisada da proposta. Isabela olhou. Você reduziu nossa participação, porque do jeito que você escreveu ontem parecia mais uma aquisição hostil do que parceria. Isabela pegou a folha. Talvez eu estivesse de mau humor. Você? Marina abriu a porta. Impossível. Isabela ficou sozinha. Tentou voltar ao trabalho. Não conseguiu. Abriu o celular. Havia uma fotografia recente de Lucas na tela de bloqueio. Ela estava sem um dente da frente, segurando um troféu de uma competição escolar de robótica. Os olhos era isso que mais incomodava. Não o formato do rosto, nem o cabelo ou os olhos. Às vezes, Lucas fazia uma expressão que Eduardo fazia quando estava prestes a discutir. Isabela odiava perceber. E odiava mais ainda a ideia de que um dia Lucas perceberia sozinho. Naquela noite, ele estava na mesa da cozinha fazendo tarefa quando perguntou: Mãe, meu pai mora em São Paulo? Isabela parou com um copo na mão. Por que você perguntou? Lucas deu de ombros. Tia Lúcia falou que ele morava lá. Quando? Hoje. Isabela fechou os olhos por um segundo. Lúcia estava cortando legumes perto da pia. Eu não falei nada demais. Lucas olhou de uma para outra. Vocês brigaram? Não, Isabela respondeu. Então ele mora? Ela sentou ao lado do filho. Mora. Lucas mexeu no lápis. Ele sabe onde eu moro? A pergunta foi pior. Isabela escolheu cada palavra. Ele sabe que você existe. Lucas fez uma careta. Isso não foi o que eu perguntei. Lúcia parou a faca. Isabela quase riu. Aquilo era dela. Definitivamente dela. Ele não sabe nosso endereço. Por que você não contou? Porque ele nunca perguntou. Lucas ficou olhando para o caderno. Ah, só isso, um A, baixo. Isabela conhecia o filho bastante para saber quando ele estava fingindo não se importar. Lucas, que foi? Você pode perguntar o que quiser. Ele ficou alguns segundos quieto. Depois falou. Ele é ruim? Isabela não respondeu na hora. Lúcia saiu da cozinha sem fazer barulho. Não. Lucas ergueu o rosto. Então por que ele não veio? Isabela sentiu os dedos endurecerem sobre a mesa. Era a pergunta que ela adiava há anos. Porque adultos também fazem escolhas ruins. E depois? Depois precisam viver com elas. Lucas olhou para o lápis. Ele pode escolher outra coisa agora? Isabela ficou em silêncio. A resposta fácil seria sim. A resposta honesta era mais complicada. Pode, você deixa? Ali estava. O filho não perguntava sobre o pai. Perguntava sobre ela. Isabela puxou a cadeira mais perto. Se um dia ele quiser conhecer você, eu não vou impedir. Lucas assentiu. Voltou à tarefa. 5 minutos depois perguntou quanto era 8 vezes 7. Como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, Isabela demorou muito mais do que o normal para dormir. No dia seguinte, a proposta da Nogueira & Co chegou a Vasconcelos Participações. Eduardo leu sozinho, depois com Gustavo, depois com a diretoria. A estrutura era dura. A Nogueira entraria com capital e operação em 2 ativos específicos, mas exigia poder de veto em decisões financeiras ligadas aos projetos. Gustavo bateu a caneta na mesa. Ela quer controlar. Eduardo continuou lendo. Ela quer impedir que a gente use dinheiro desses projetos para cobrir buraco em outro lugar, que é a mesma coisa. Não. Você está defendendo? Eduardo olhou para o irmão. Eu tô lendo. Gustavo cruzou os braços. Tem outra condição. Qual? Auditoria independente sobre transações com partes relacionadas dos últimos 8 anos. Eduardo franziu a testa. Por quê? Não sei. Isso não é padrão para operação desse tamanho. Eu sei. Eduardo voltou à proposta 8 anos, não 5, não 3. 8 aquilo pegava exatamente o período anterior ao fim do casamento. Marca reunião. Gustavo levantou as sobrancelhas. Com ela? Com a equipe toda. 2 dias depois, Isabela estava de volta à mesma sala. Eduardo foi direto. Por que 8 anos? Marina abriu a boca, mas Isabela respondeu. Porque é o período necessário. Necessário para quê? Para entender movimentações entre empresas da família, Gustavo se inclinou. Isso não tem relação com os projetos. Tem se essas movimentações afetaram garantias. Eduardo fechou a pasta. Você sabe de alguma coisa. Isabela manteve o rosto neutro. Eu sei ler balanço. Não foi isso que eu perguntei. Foi o que eu respondi.
Eduardo apoiou as mãos na mesa. Você está usando a negociação para investigar minha família? Marina olhou para Isabela. Gustavo também. Isabela ficou alguns segundos em silêncio. Eu estou usando a negociação para não colocar meu dinheiro numa empresa sem saber o que existe por baixo. Eduardo recostou. E se eu negar? Tudo bem. Você sai. Saio. Ele observou 7 anos atrás. Esperava que Isabela cedesse quando pressionada. Agora era ele quem precisava da negociação. Ela sabia, Eduardo decidiu mudar de direção. Eu aceito. Gustavo virou rápido. Eduardo. Eu aceito a auditoria. Isabela não demonstrou surpresa. Com acesso integral. Integral. Sem seleção prévia de documentos. Sem seleção. Ela assentiu. Então avançamos. Quando a reunião terminou, Eduardo esperou Marina e Gustavo saírem. Isabela pegou a bolsa. Eu preciso ir. 5 minutos, não 3. Ela olhou para ele. Você negociava melhor. Eduardo quase sorriu. Eu tô sem vantagem. Finalmente percebeu. Ela fez menção de sair. Eu quero conhecer o Lucas. Isabela parou. A sala ficou silenciosa. Ele sabe que você reapareceu? Eu não reapareci. Você tá aqui. Por causa de uma negociação. E eu tô falando do meu filho. Isabela virou. Nosso filho. Eduardo engoliu seco. Nosso filho. Ela colocou a bolsa sobre a cadeira. Você quer conhecer ele por quê? Porque é meu filho. Isso é biologia. Eu perguntei por que agora. Eduardo abriu a boca. Fechou. Isabela esperou. Porque eu vi a foto. E aí bateu curiosidade? Não, culpa? Talvez. Ela sentiu, pelo menos uma resposta honesta. Eduardo passou a mão na nuca. Eu não sei fazer isso direito. Ótimo começo. Eu tô falando sério. Eu também. Ela cruzou os braços. Lucas não é instrumento para aliviar sua consciência? Eu sei. Não sabe. Então me explica. Isabela deu uma risada sem humor. Você quer que eu explique como ser pai? Eu quero saber o que você espera. Eu não espero nada. E o Lucas? A expressão dela mudou. Pouco. Ele perguntou se você pode escolher diferente agora. Eduardo ficou imóvel. Ele perguntou isso? Perguntou. E o que você respondeu? Que pode. Então, não termina essa frase. Eduardo calou. Isabela continuou. Se você entrar na vida dele, não entra para sair de novo quando ficar difícil. Eu não vou. Você não sabe. Eu sei. Você também sabia que ia ficar comigo quando casou. A frase acertou. Eduardo desviou os olhos. Isabela pegou a bolsa. Eu vou falar com ele. Quando? Quando eu achar que deve. E depois? Depois ele decide se quer te ver. Ele tem 7 anos. E ainda assim merece mais escolha do que eu tive quando você decidiu por nós dois. Ela saiu. Eduardo ficou sozinho. Pela primeira vez. Não havia argumento que pudesse usar sem parecer exatamente o homem que ela descrevia. A auditoria começou na semana seguinte. No início, parecia rotina. Contratos, garantias, transferências, empresas relacionadas. Só que no 4º dia, Marina encontrou algo. Ela chamou Isabela no escritório. Tem uma sequência estranha. Que tipo? Transferências entre a Vasconcelos Participações e uma empresa chamada Vértice Patrimonial. Isabela puxou o notebook. Conheço o nome. De onde? Da época do casamento? Marina virou a tela. Verte recebeu valores da Vasconcelos por 3 anos. Depois comprou participação num terreno que virou garantia de um dos projetos atuais. Quem controla? Formalmente uma holding antiga e por trás? Marina deslizou para a página seguinte. Teresa Vasconcelos aparece como beneficiária final. Isabela ficou quieta. Marina percebeu. Você sabia? Não disso, mas sabia de alguma coisa. Isabela levantou da cadeira, caminhou até a janela. Pouco antes do meu casamento acabar, eu vi um documento na casa da Teresa. Tinha esse nome, Verte. Sim, e? Ela disse que era planejamento patrimonial. Marina esperou. Isabela continuou. Depois eu encontrei uma cobrança relacionada à empresa numa pasta do Eduardo. O valor era alto. Quanto? Eu não lembro exato. Você contou para ele? Não. Marina soltou o ar. Isa, eu ia contar. Você sempre ia contar depois. Isabela virou. A frase foi dura porque era verdadeira. Marina fechou o notebook. O que você acha que é? Não sei. Mas você suspeita. Suspeitar não é saber. Então vamos saber. 2 horas depois, encontraram mais. A Vértice não era apenas uma empresa de patrimônio durante anos.
CPB era pagamentos por supostos serviços de consultoria ligados a projetos da Vasconcelos Oz. Contratos existiam. Os relatórios de serviço, quase não. Parte do dinheiro voltava depois para ativos controlados por Teresa. Marina apontou para a tela. Isso pode ser problema. Pode ser muita coisa. Desvio? Não fala isso sem prova. Tá. Isabela ficou olhando os números. Havia algo pior. Uma das transferências ocorrera exatamente 2 dias antes de Eduardo confrontá-la sobre os R$ 48 mil. O valor era muito maior. Milhões. Na mesma semana em que Teresa convenceu o filho a olhar para a esposa como possível ameaça, a própria Teresa movimentava dinheiro entre empresas da família. Isabela sentiu o estômago apertar. Não porque aquilo a inocentasse. Ela já sabia que não tinha roubado ninguém, mas porque dava ao passado uma forma diferente. Talvez Teresa não quisesse apenas afastá-la. Talvez precisasse. Naquela noite, Isabela ligou para Lúcia. Você lembra daquele envelope? Do outro lado, silêncio. Que envelope? Tia, Lúcia suspirou. Lembro. O que eu coloquei lá? Você sabe, quero ouvir. Exame do bebê. Carta. E cópia daquele documento da empresa. Isabela fechou os olhos. Você guardou alguma cópia? Da carta, não. Do documento? Outra pausa. Talvez. Isabela levantou da cadeira. Talvez. Eu tenho uma caixa com papel antigo. Procura. Agora. Agora. Lúcia resmungou alguma coisa sobre horário. 20 minutos depois, mandou uma fotografia. Isabela ampliou. Era uma cópia parcial, vértice patrimonial. Assinatura de Teresa E. no rodapé, uma referência a uma autorização interna da Vasconcelos. Autorização emitida pelo gabinete da presidência. Na época, o presidente já era Eduardo. Isabela sentiu o corpo gelar. Aquilo mudava tudo. Se Eduardo autorizara, então talvez soubesse. Marina entrou na sala. Você tá bem? Isabela virou a tela. Olha, Marina leu. Assinado por ele? Não. Pelo gabinete. Então pode ter sido outra pessoa. Ou pode ter sido ele. Marina olhou para Isabela. Não decide antes de ouvir. A frase veio devagar. Isabela percebeu. Era exatamente o erro que ela acusava Eduardo de cometer. Guardou o telefone. Vamos confirmar. No dia seguinte, Eduardo recebeu uma ligação dela. Preciso você. Ele não fez pergunta. Quando? Hoje? Minha sala? Não. Isabela marcou num café discreto perto da Avenida Paulista. Chegou primeiro. Eduardo apareceu 5 minutos depois. Sentou. Isso é sobre Lucas? Não. A decepção no rosto dele foi rápida. Isabela colocou a cópia do documento sobre a mesa. Você conhece? Eduardo leu. A expressão mudou. Vértice, conheço o nome. Você autorizou pagamentos para essa empresa? Não que eu lembre. Seu gabinete autorizou. Eduardo continuou lendo. Isso é antigo. 7 anos. Ele levantou os olhos. De onde veio isso? Eu tinha uma cópia. Desde quando? Antes da separação. Eduardo se recostou. Você sabia disso e nunca me contou? Isabela soltou uma risada curta. É sério? Eu só tô perguntando. 7 anos atrás eu tentei te entregar isso. Ele ficou imóvel, naquele envelope. Sim. Eduardo olhou para o documento. Você colocou isso lá? Coloquei. E o que mais? Uma carta. O que dizia? Isabela não respondeu imediatamente. Que o bebê era seu. Que você podia fazer exame. Que eu não ia impedir contato. E que eu achava que tinha alguma coisa errada acontecendo dentro da empresa. Eduardo passou a mão pelo rosto. Minha mãe pegou. Eu sei. Você sabia? Descobri depois. E nunca me procurou de outro jeito. Isabela olhou para ele. Eu mandei mensagem. E-mail. Advogado. Você bloqueou meu número. Eduardo fechou a boca. Ela continuou. Quantas portas uma mulher grávida precisava bater para você considerar que estava tentando? O garçom se aproximou. Os dois ficaram em silêncio. Eduardo pediu café. Isabela não pediu nada. Quando o homem saiu, Eduardo voltou ao documento. Eu não autorizei isso, tem certeza? Tenho. Como? Porque naquele período eu tinha suspendido qualquer pagamento novo a empresas relacionadas. Meu pai estava doente e eu queria revisar tudo. Então quem podia autorizar pelo seu gabinete? Eduardo ficou pensando. Minha mãe tinha procuração operacional temporária. Isabela sentiu os dedos apertarem o guardanapo. Para quê? Meu pai estava internado. Eu viajava. Ela assinava coisas urgentes.
Você nunca revisou? Revisei o que chegou até mim. Isabela olhou para ele. Isso tá virando uma frase recorrente na sua vida. Ele aceitou o golpe. Eu sei. Naquela tarde, Eduardo entrou no arquivo interno da empresa. Levou Gustavo Oz, dois passaram horas procurando registros antigos. Às 7 da noite, encontraram uma autorização digital obtida pelo usuário de Eduardo. Só que o acesso tinha sido feito de um computador registrado no escritório de Teresa. Gustavo ficou olhando a tela. Caramba. Eduardo não respondeu. Você vai chamar ela? Não ainda. Por quê? Porque eu quero saber até onde vai, e se for pior. Eduardo olhou para o irmão. Então eu devia ter descoberto 7 anos atrás. Enquanto eles continuavam a busca, Isabela finalmente conversou com Lucas. Sentou com ele na varanda de casa. Você lembra que perguntou se seu pai podia escolher diferente agora? Lucas assentiu. Ele quer conhecer você. O menino ficou quieto agora, não agora. Quando você quiser. Ele falou isso? Falou. Ele sabe meu nome? Isabela sorriu de leve. Sabe minha idade? Agora sabe. Lucas olhou para as próprias mãos. Ele parece comigo? Isabela quase respondeu não. Parou. Um pouco. Você ainda gosta dele? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Isso não importa. Então gosta. Lucas. Ele sorriu. A falta do dente da frente deixou tudo menos pesado. Quando adulto fala que não importa. Importa. Isabela balançou a cabeça. Quem te ensinou isso? Tia Lúcia. Claro. Lucas ficou sério de novo. Eu quero ver ele. Isabela sentiu algo apertar dentro do peito. Tem certeza? Não, ela quase riu. Isso foi honesto. Posso mudar de ideia? Pode. Então eu quero. 2 dias depois, Eduardo esperava num parque em São Paulo. Chegou 40 minutos antes. Andou, sentou. Levantou, comprou água. Não bebeu. Quando viu Isabela vindo pelo caminho com Lucas ao lado, sentiu o corpo inteiro travar. O menino era menor do que parecia nas fotos. Tinha uma mochila azul nas costas. Isabela parou a alguns metros. Lucas olhou para Eduardo. Eduardo não sabia o que fazer com as mãos. Oi, Lucas respondeu. Oi. Silêncio. Eduardo tentou sorrir. Eu sou Eduardo. Lucas olhou para a mãe. Depois para ele. Eu sei. Eduardo quase perdeu o ar. Isabela ficou ao lado sem interferir. Lucas fez a primeira pergunta. Você gosta de robô? Eduardo piscou. Robô? Eu gosto. Eu também gosto. Lucas estreitou os olhos. Qual? Eduardo percebeu que estava sendo testado. Tá, você me pegou. Lucas sorriu. Você não gosta. Eu posso aprender, pode. A resposta era simples. Mas Eduardo ouviu outra coisa. Pode aprender. Pode escolher diferente. Pode tentar. Eles caminharam por quase 1 hora. Lucas falou mais do que Eduardo esperava. Contou da escola, do troféu de um colega chamado Pedro que sempre esquecia o lanche. Não perguntou por que o pai tinha sumido. Aquilo deixou Eduardo mais nervoso. Quando Isabela avisou que estava na hora de ir, Lucas ficou parado diante dele. Você vai voltar? A pergunta que chegou sem preparação. Eduardo se abaixou até ficar na altura do menino. Se você quiser, Lucas pensou. Quero. Eduardo assentiu. Então eu volto. Isabela observou. Não disse nada. No carro, Lucas perguntou. Ele estava com medo? Isabela olhou pelo retrovisor. Por que você acha? Porque ele mexia muito na garrafa. Ela sorriu, tava. De mim? Talvez. Lucas pareceu satisfeito. Bom. Agora ele sabe como é. Isabela quase perguntou o que aquilo significava. Não precisou, entendeu na Vasconcelos. A auditoria continuava e 3 dias depois, a equipe encontrou a peça que transformou suspeita em crise. A Vértice Patrimonial não recebia dinheiro apenas da empresa. Ela também tinha sido usada como veículo para comprar ativos que, anos depois, voltaram para a estrutura da família por valores inflados. O efeito era claro. A Vasconcelos pagava mais, a Vértice ganhava. Teresa estava dos 2 lados. Gustavo ficou pálido. Isso pode derrubar a gente. Eduardo fechou a pasta. Não se a gente agir antes. Fazer o quê? Conselho extraordinário. E falar o quê? Que nossa mãe pode ter usado a empresa para beneficiar patrimônio próprio. Falar a verdade. Gustavo riu sem humor. Você está aprendendo isso tarde. Eduardo não respondeu. A reunião do conselho foi marcada, Teresa recebeu a convocação e ligou para o filho na mesma hora.
Que brincadeira é essa? Não é brincadeira. Você vai expor assunto de família para o conselho por causa daquela mulher? Eduardo ficou em silêncio. Teresa percebeu, foi uma auditoria, pedida por ela e aceita por mim. Teresa abaixou a voz. Você não sabe com quem está lidando. Eduardo apertou o telefone. Engraçado o quê? 7 anos atrás você falou exatamente isso da Isabela. E eu estava certa. Não, ele olhou a cópia do documento. Você só precisava que eu acreditasse. Teresa desligou. Na noite anterior ao conselho, ela foi até a casa de Isabela. Sem avisar, Lúcia abriu a porta e ficou parada. As duas se reconheceram. Teresa ajeitou a bolsa. Eu preciso falar com Isabela. Lúcia soltou uma risada. 7 anos atrasada. Isabela apareceu no corredor. Quando viu Teresa, parou. Tá tudo bem, tia? Lúcia não saiu. Eu fico. Teresa olhou para ela. Isso é particular? Lúcia cruzou os braços. Então sofre. Isabela quase sorriu. Pode deixar. Eu falo com ela. As duas foram para a varanda. Teresa não sentou. Você está satisfeita? Isabela encostou no corrimão. Com quê? Com o que está fazendo? Eu estou fazendo uma auditoria. Você está destruindo uma família. Eu não assinei aquelas transferências. Teresa estreitou os olhos. Você sempre soube escolher palavras. E a senhora sempre soube escolher silêncio. A frase fez Teresa endurecer. Isabela continuou. O envelope. Eduardo te contou? Contou. Você não sabe por que eu fiz aquilo. Então explica. Teresa deu um passo. Eu protegi meu filho. De quê? De você. Isabela soltou uma risada baixa. Essa parte eu já conheço. Você tinha documentos da empresa. Planejava abrir negócio com dinheiro tirado da conta do casamento. Queria levar meu neto para longe. Seu neto. Meu neto. Interessante ouvir isso agora. Teresa ignorou. Você era uma ameaça. Porque eu sabia da vértice. Teresa ficou quieta. Ali estava a resposta. Isabela aproximou o rosto só o suficiente para diminuir a distância. Então era isso. Você não entendia o que estava vendo. Eu entendia o suficiente para a senhora esconder. Teresa apertou a bolsa. Eu fiz o que precisava fazer para manter aquela empresa viva, desviando dinheiro. Cuidado, eu estou perguntando. Teresa olhou para ela. Seu sogro tinha tomado decisões ruins. A empresa precisava de liquidez. Bancos estavam fechando portas. Eu movi patrimônio para proteger ativos antes que credores colocassem a mão em tudo. Isabela ficou em silêncio. Era quase uma justificativa, quase. Teresa continuou. Depois, quando a situação melhorou, os ativos voltaram. Mais caros, porque tinham valorizado. Em empresas controladas pela senhora. Eu assumi risco. Isabela balançou a cabeça. E se pagou por assumir. Eu salvei o que seu marido herdou e escondeu dele. Teresa não respondeu. Isabela entendeu. A senhora não confiava nem no próprio filho. Eu confiava mais nele do que ele confiava em si naquela época. Então decidiu por todo mundo. Teresa olhou com desprezo. E você acha que é diferente? A pergunta atingiu. Isabela ficou quieta. Teresa percebeu e avançou. Você decidiu sozinha usar dinheiro do casamento. Decidiu sozinha esconder o que tinha descoberto. Decidiu sozinha que Eduardo não merecia outra chance depois que saiu. Ele saiu grávida de 5 meses. E você usou cada erro dele como prova de que nunca precisava abrir espaço. Isabela sentiu a mandíbula travar. Teresa baixou a voz. Você é mais parecida comigo do que gosta de admitir. A frase ficou ali. Isabela poderia ter respondido rápido. Não respondeu, porque parte dela odiou a possibilidade. Teresa virou para sair. Antes de alcançar a porta, Isabela falou. A senhora não veio aqui para se explicar. Teresa parou. Veio pedir alguma coisa. A mulher virou devagar. Isabela cruzou os braços. O quê? Teresa ficou em silêncio. Depois falou. Retira a auditoria, não. Você nem ouviu a proposta. Não preciso. Se isso for para o conselho, não cai só em mim. Eu sei. Eduardo perde credibilidade. Gustavo perde crédito. A empresa pode perder financiamento. Funcionários podem pagar por uma guerra que começou antes de eles trabalharem lá. Isabela não gostou porque aquela parte era verdade. Teresa viu. Você quer justiça? Quero verdade. Verdade sem cálculo também destrói inocente. Isabela ficou quieta. Teresa deu o golpe final. Se você continuar, talvez ganhe de mim.
Só não finge que todo mundo que cair junto escolheu estar nessa briga. Ela foi embora. Na manhã seguinte, Isabela entrou na reunião do conselho carregando uma dúvida que não tinha na noite anterior. Marina percebeu. Quer adiar? Não. Quer reduzir o escopo? Não sei, Isa. Ela olhou para a amiga. Se a gente soltar tudo de uma vez, pode quebrar linhas de crédito. Pode. E tem funcionário que não tem nada a ver com isso. Também, Isabela fechou os olhos por um segundo. Teresa tinha encontrado a rachadura certa. A responsabilidade, o medo de causar dano a quem não escolheu participar. Quando a reunião começou, Eduardo apresentou os achados. Não tentou proteger a mãe. Também não dramatizou. Mostrou documentos. Explicou riscos, propôs afastamento temporário de Teresa de qualquer função consultiva ligada à empresa e revisão independente das operações. Um conselheiro perguntou: tem indício de benefício pessoal? Eduardo respondeu: tem. Outro perguntou: tem prova de ilegalidade? Não conclusiva. Teresa estava na ponta da mesa, permaneceu em silêncio até ali. Então falou: eu quero me manifestar. Todos olharam. Ela abriu uma pasta. Essas operações foram feitas para proteger ativos da família num período de crise severa. Eduardo fechou a expressão. Teresa continuou. E tenho documentos que mostram que ele sabia do risco. Colocou uma cópia sobre a mesa. Era um e-mail antigo, de Eduardo Assunto. Proteção patrimonial urgente. No texto ele dizia à mãe que fizesse o necessário para preservar os ativos enquanto o pai estivesse internado. Gustavo virou para o irmão. Você escreveu isso? Eduardo pegou o documento. Leu, escreve. A sala mudou. Teresa apoiou as mãos na mesa. Meu filho agora quer fingir que não sabia porque uma ex-esposa voltou milionária e resolveu ajustar contas. Isabela levantou os olhos. Era a primeira vez que Teresa mencionava aquilo diante de todos. Eduardo ficou pálido. Você usou uma autorização genérica. Você autorizou. Eu não autorizei benefício pessoal. Prova. Silêncio. Teresa sabia onde bater. O documento não absolvia, mas confundia. E numa crise empresarial, confusão era suficiente para congelar decisões. O conselho suspendeu a votação. Pediu análise jurídica independente. Afastou temporariamente tanto Teresa quanto Eduardo de decisões relacionadas ao caso. Eduardo saiu da sala sem dizer nada. No corredor, Isabela alcançou. Eduardo, ele parou. Você sabia daquele e-mail? Eu sabia que tinha pedido para minha mãe proteger ativos, mas não sabia como. Não, tem certeza? Ele olhou para ela. Agora você também está duvidando. Isabela ficou em silêncio. Eduardo deu uma risada curta. Justo. Ele começou a andar. Ela segurou o braço dele. Pera. Eduardo virou, Isabela soltou. Eu não disse que acho que você sabia. Mas pensou. Pensei. Ele assentiu. E dessa vez você esperou antes de decidir. A frase fez Isabela parar. Eduardo continuou andando. Naquela tarde, Marina apareceu no escritório de Isabela com uma descoberta. Tem algo errado com o e-mail. Isabela ergueu os olhos. Como assim? A data bate. O texto existe. Mas o encaminhamento usado pela Teresa não é o original alterado. Não sei. Marina abriu o notebook. O e-mail do Eduardo fala em proteger ativos da família. Eu vi. Só que tem uma resposta da Teresa que não foi mostrada no conselho. Isabela leu o recebido. Vou manter tudo dentro dos limites aprovados e te atualizar antes de qualquer movimentação relevante. Isabela sentiu o corpo ficar imóvel. Marina apontou. Ela prometeu atualizar e não atualizou. Tem mais. Outro e-mail. 2 semanas e depois, Eduardo perguntava. Alguma movimentação foi feita? A resposta de Teresa. Nada que exija sua atenção agora. Isabela releu uma vez. 2, 3, Marina falou. Se isso for autêntico, ela tirou o contexto de propósito. Isabela pegou o telefone, ligou para Eduardo, ele atendeu. Oi, preciso que você venha aqui, agora. Agora. Eduardo chegou 40 minutos depois. Isabela mostrou os e-mails. Ele ficou parado diante da tela. A raiva não veio como explosão. Veio como silêncio. Ela respondeu isso para mim. Você lembra? Agora lembro. Ele sentou. Eu estava no hospital com meu pai quando mandei, Isabela observou. Então você não autorizou as operações específicas? Não. Mas deu poder. Dei. E não fiscalizou, não.
Ele não tentou fugir, Isabela percebeu. Eduardo olhou para ela. Eu errei. Errou. Mas não nisso do jeito que ela fez parecer. Não. Ele ficou olhando os próprios dedos. Eu passei 7 anos acreditando que você tinha me escondido coisa demais. Isabela não respondeu. E talvez a pessoa que mais escondia estivesse do meu lado. Ela sentou em frente. Não transforma Teresa na única culpada. Eduardo ergueu os olhos. Eu sei. Você bloqueou meu número. Eu sei. Você não abriu a foto do Lucas. Eu sei. Você nunca pediu o exame. Eu sei. Isabela apertou os lábios. Então não usa isso para limpar o resto. Eduardo assentiu. Não vou. Silêncio. Depois ele perguntou. Você acha que ela fez tudo isso só para proteger dinheiro? Isabela olhou para a tela. Não. Também acho que não. Ela tinha medo de perder controle. Sobre a empresa? Eduardo não respondeu. Naquela noite, ele foi novamente ao apartamento da mãe. Dessa vez, Teresa esperava. A caixa de madeira estava sobre a mesa. Eduardo viu? É isso? Teresa colocou a mão sobre a tampa. Parte. Abre. Você tem certeza? Pela primeira vez, tenho. Teresa abriu. Dentro havia um envelope amarelado nas bordas. O mesmo logotipo que Eduardo tinha visto na fotografia do nascimento de Lucas, ele pegou. A carta ainda estava lá. Também o exame. E a cópia do documento da Vértice. Eduardo começou pela carta. Leu em pé. Isabela tinha escrito poucas linhas. Eduardo, eu não vou implorar para você voltar. Também não vou usar nosso filho para te prender. Estou mandando o exame porque você tem direito de saber que a gravidez segue bem e porque sua mãe colocou uma dúvida na sua cabeça que eu não consigo combater sem você querer ouvir. Quando Lucas nascer, se você quiser exame de DNA, eu faço. Se quiser participar, eu não vou impedir. Mas existe outra coisa que você precisa olhar. Encontrei movimentações ligadas à vértice patrimonial que passam pelo seu gabinete. Eu não sei o que significam. Só sei que sua mãe ficou assustada quando percebeu que eu tinha visto. Não ignore isso só porque está com raiva de mim. Eduardo parou no fim. Teresa estava em silêncio. Ela ergueu os olhos. Você leu, li e guardou, guardei. Por 7 anos. Sim, a resposta foi simples, quase brutal. Eduardo dobrou a carta devagar. Por quê? Teresa olhou para o filho. Dessa vez, sem máscara. Porque eu estava com medo. Eduardo ficou imóvel. De quê? De perder tudo? Dinheiro? Não, ela balançou a cabeça. Vocês, Eduardo franziu a testa, Teresa apertou a borda da caixa. Seu pai já estava distante. Gustavo queria sair da empresa. Você tinha acabado de casar e passava a questionar tudo que eu fazia. A Isabela fazia você enxergar coisas que antes você aceitava. Isso se chama pensar. Para mim, parecia abandono. A voz dela falhou um pouco. Foi a primeira vez que Eduardo ouviu algo assim. Teresa continuou. Eu passei minha vida segurando essa família. E de repente todo mundo queria uma vida fora dela. Então você destruiu a minha. Eu achei que estava salvando. Eduardo ficou olhando para a mãe. A justificativa era terrível e quase humana demais. Você sabia que Lucas era meu? Teresa fechou os olhos. Eu sabia que provavelmente era. Provavelmente. Eduardo, você guardou uma carta dizendo que eu podia conhecer meu filho. Sim. Você viu a foto? Teresa não respondeu. Vi. Eduardo deu um passo para trás. Aquilo doeu mais que os milhões. Você conhecia o rosto dele antes de mim? Teresa ficou em silêncio. Eduardo colocou a carta na caixa. Eu não sei se consigo te perdoar. Ela ergueu os olhos. Eu não pedi. Ele virou para sair. Teresa falou. Tem mais uma coisa. Eduardo parou. Que coisa? Ela abriu o fundo da caixa e puxou uma pasta fina. Eu não comecei a vértice. Eduardo virou. Como? Seu pai começou. Meu pai? Teresa assentiu. Quando a empresa quase quebrou, anos antes de você assumir, ele criou a estrutura para esconder patrimônio de uma disputa com um antigo sócio. Eduardo ficou imóvel. Você continuou. Continuei. Por quê? Porque quando descobri, já era tarde demais para desmontar sem expor tudo. Eduardo pegou a pasta. E ele sabia. Até morrer. Eduardo abriu. Havia documentos antigos, assinaturas do pai, a origem de tudo. Teresa continuou. Eu virei a pessoa que segurava a mentira dele. Depois comecei a usar a mentira como ferramenta.
E em algum momento parei de saber onde terminava proteger a família e começava a proteger a mim mesma. Eduardo ergueu os olhos. Ali estava a verdade que ninguém esperava. Teresa não tinha criado o problema, tinha herdado e depois escolhido alimentá-lo. A descoberta não diminuía a culpa dela, só tornava tudo mais difícil. Na manhã seguinte, Eduardo levou a pasta a Isabela. Ela leu em silêncio, Marina também. Quando terminou, Isabela fechou. Isso muda a origem. Eduardo assentiu. Mas não muda o que ela fez depois. Não. E muda uma coisa para a empresa. Qual? Se isso vier a público do jeito errado, a história não começa com Teresa, começa com meu pai e pode atingir contratos muito antigos. Eduardo sentou. Então o que você propõe? Isabela olhou para ele. Não sei ainda. Ele ficou em silêncio. Ela percebeu. Que foi? 7 anos atrás. Você tinha uma resposta e eu não deixei você falar. Isabela esperou. Eduardo continuou. Agora eu vou esperar. Pela primeira vez desde que voltaram a se encontrar, ela não tinha uma frase pronta. Naquela tarde, Lucas mandou uma mensagem de voz para o pai. Eduardo ouviu no escritório. Oi, Eduardo. Minha mãe falou que você trabalha muito. Isso é ruim. Mas sábado eu vou numa feira de ciência. Se você quiser ir, pode. Só não chega atrasado porque minha apresentação é às 10h20. Eduardo ouviu 2 vezes. Depois respondeu, eu vou chegar antes das 10. Lucas mandou outra, 10h20. Eduardo sorriu. Entendi. Naquele momento, o telefone do escritório tocou. Gustavo Eduardo atendeu. Fala. A voz do irmão veio tensa. Tem-se jornalista perguntando sobre a Vértice. Eduardo levantou da cadeira. Como? Alguém vazou. Quem? Não sei. Que informação? Movimentações, conselho, Teresa. Tudo. Eduardo fechou os olhos. A crise que eles tentavam controlar tinha saído da sala. Já publicaram? Ainda não. Quanto tempo? Talvez 1 hora. Eduardo desligou e ligou para Isabela. Ela atendeu no primeiro toque. Eu já sei. Foi alguém da sua equipe? Não. Tem certeza? Tenho. Eduardo caminhou até a janela. Então alguém quer forçar a gente a agir? Isabela ficou em silêncio. Teresa? Ele perguntou. Não faz sentido. Ela é a mais exposta. Então quem? Marina entrou na sala de Isabela com o rosto pálido. Isa. Ela colocou uma folha impressa sobre a mesa. Isabela olhou. Era uma cópia do e-mail enviado ao jornalista anônimo. Mas havia um detalhe no arquivo original, um metadado, um nome de usuário. Marina apontou, Isabela leu, Gustavo Vasconcelos. Ela ficou imóvel. Do outro lado da ligação, Eduardo chamou, Isabela? Ela não respondeu. O que foi? Isabela olhou para Marina. Depois voltou ao telefone. Eduardo, fala. Você precisa vir aqui. Por quê? Ela apertou a folha. Porque talvez sua mãe não seja a única pessoa da sua família que estava jogando dos 2 lados. Eduardo chegou à sede da Nogueira & Co. 25 minutos depois. Isabela estava de pé ao lado da mesa de reuniões quando ele entrou. Marina permanecia perto da janela, com o notebook aberto. Nenhuma das duas perdeu tempo com o cumprimento. Isabela empurrou a folha impressa na direção dele. Olha o nome do usuário. Eduardo leu. Vasconcelos. O rosto dele não mudou de imediato. Depois levantou os olhos. Isso prova que saiu do computador dele, não sozinho, Marina respondeu. Mas o arquivo usado no vazamento foi criado numa máquina conectada com as credenciais dele. Eduardo pegou o telefone. Isabela segurou o braço dele antes que ligasse. Não, eu vou perguntar. E ele vai responder o quê? Sim, fui eu. Eduardo soltou o braço. Então o que você quer? Entender antes de acusar. Ele olhou para ela. Isabela percebeu a ironia. Pode rir. Eu não tô rindo. Tá pensando? Um pouco. Marina fechou o notebook. Tem outra coisa. O vazamento não contém os documentos que inocentam parcialmente Eduardo. Ele virou. Quais? A resposta da Teresa, dizendo que avisaria antes de qualquer movimentação. Nem o e-mail posterior em que ela diz que nada relevante tinha sido feito. Isabela completou. Quem vazou escolheu exatamente o material que faz parecer que Teresa e você agiram juntos. Eduardo ficou em silêncio. Aquilo mudava a pergunta. Não era apenas quem queria derrubar Teresa. Era quem queria derrubar Eduardo também. Gustavo se beneficia se eu cair, ele disse. Diretamente? Marina perguntou.
Ele vira o nome mais óbvio para a presidência. Isabela cruzou os braços. Você acredita que seu irmão faria isso? Eduardo demorou. Ontem eu diria que não. E hoje? Hoje eu aprendi a não responder rápido. Isabela assentiu. Então chama ele. Você acabou de dizer para não ligar. Não liga. Chama para uma reunião dizendo que surgiu uma proposta emergencial. Eduardo entendeu. Você quer ver a reação. Quer ouvir. Uma hora depois, Gustavo entrou na sala da Nogueira Nicô reclamando do trânsito. Vocês acharam solução? Eduardo apontou para a cadeira. Senta. Gustavo percebeu o clima. Que foi? Ninguém respondeu. Isabela colocou a folha sobre a mesa. Gustavo leu, o rosto perdeu cor. Que porcaria é essa? Eduardo observou. Você me diz, tá achando que fui eu? Eu não falei isso. Não precisa, Gustavo levantou. Meu usuário aparece num arquivo e vocês me trazem aqui como criminoso. Isabela falou baixo. Senta. Gustavo, ele olhou para ela. Isso não é assunto seu. Virou quando o vazamento atingiu uma negociação da minha empresa. Gustavo soltou uma risada nervosa. Claro. No fim, tudo passa por você. Eduardo estreitou os olhos. Que significa isso? Significa que desde que ela apareceu, você amou-te de pensar. Escolhe melhor as palavras. Eu tô escolhendo. Gustavo apontou para Isabela. Ela chega. Abre nossas contas e encontra merda antiga. Coloca nossa mãe contra a parede e agora eu sou o próximo? Isabela não reagiu. Eduardo perguntou. Você vazou? Não. Alguém usa sua senha? Equipe de estratégia tem acesso a algumas pastas. Eu perguntei sua senha. Gustavo calou. Eduardo entendeu antes da resposta. Quem? Meu assistente tinha. Nome. Não importa. Importa. Gustavo bateu a mão na mesa. Tá bom. Eu passei porque precisava que ele puxasse uns arquivos antigos. Quando? Semana passada, Marina abriu o notebook. Antes ou depois da reunião do conselho? Antes. E você pediu os documentos da Vértice. Gustavo ficou quieto. Eduardo se levantou. Pediu? Pedi por quê? Gustavo olhou para o irmão. A raiva cedeu lugar a outra coisa, cansaço. Porque eu sabia. Silêncio. Eduardo não se mexeu. Sabia o quê? Que tinha coisa errada. Desde quando? 3 anos. Eduardo deu um passo para trás. Isabela permaneceu imóvel. Gustavo esfregou as mãos no rosto. Eu encontrei pagamentos quando estava negociando uma linha de crédito. Perguntei para a mãe. Ela disse para esquecer, e você esqueceu? Eu tentei. 3 anos? Eu tinha medo de derrubar a empresa. Eduardo riu sem humor. Todo mundo nessa família usa essa frase. Gustavo ergueu a voz. Porque era verdade. Então por que vazou? Eu não vazei, mas separou os arquivos. Separei. E deixou alguém com sua senha. Gustavo ficou em silêncio. Isabela entrou. Quem era esse assistente? Caio. Ele ainda trabalha com você? Não. Marina olhou rápido para o notebook. Quando saiu? Ontem. Eduardo virou. Ontem. Pediu demissão. A sala inteira entendeu. O vazamento podia ter saído das credenciais de Gustavo sem ter sido enviado por ele. Mas isso não apagava o resto. Gustavo tinha escondido informação por 3 anos. Eduardo falou. Você sabia e continuou me olhando na cara. Gustavo respondeu. E você fez diferente com Isabela? A pergunta cortou. Eduardo parou. Gustavo apontou para ele. Não vem bancar o homem traído pela família agora. Você também escolheu não ver quando era mais fácil. Eduardo ficou alguns segundos sem resposta. Depois assentiu. Você tem razão. Gustavo pareceu surpreso. Mas isso não te absolve. Eu sei. A reação tirou força da briga. Isabela observou os 2 irmãos. Ali estava o problema dos Vasconcelos há anos. Cada um conseguia justificar o próprio silêncio, usando o silêncio do outro. A reunião terminou sem solução completa. Caio ainda precisava ser localizado. O vazamento já estava circulando. Pior, os bancos começavam a pedir esclarecimentos. A primeira tentativa de conter a crise falhou naquela mesma tarde. Eduardo e o conselho prepararam uma nota curta dizendo que havia auditoria interna em curso. Os bancos não se acalmaram. Um deles suspendeu temporariamente uma linha de crédito. Outro pediu garantias adicionais. Gustavo ligou no fim do dia. Se continuar assim por 1 semana, a gente perde 2 projetos. Eduardo olhou para a cidade pela janela. Eu sei. Então faz alguma coisa. Eu tô fazendo. Não parece. Eduardo desligou.
Do outro lado da cidade, Isabela estava com Lucas numa feira de ciência. Eduardo tinha prometido chegar antes das 10. Chegou às 9h45. Lucas viu primeiro. Correu até ele segurando uma pequena estrutura de papelão com fios. Você veio. Eduardo abaixou. Eu falei que vinha. Minha mãe disse que adulto fala muita coisa. Isabela, alguns metros atrás, ouviu. Eduardo olhou para ela. Ela não está errada. Lucas puxou a manga dele. Vem, eu vou mostrar. Durante 20 minutos, Eduardo ouviu uma explicação sobre sensores que não entendeu direito. Fez perguntas, errou o nome de uma peça. Lucas corrigiu, Isabela assistia de longe. Não havia música. Não havia reconciliação milagrosa. Só um homem tentando aprender uma coisa pequena. Quando a apresentação terminou, Lucas perguntou: Você vem na próxima também? Eduardo respondeu sem olhar para Isabela. Se você me convidar, eu já convidei. Então eu venho. Lucas saiu correndo atrás de um colega. Eduardo ficou ao lado de Isabela. Você achou que eu ia faltar? Um pouco, por causa da crise, por causa de você. Ele aceitou, justo. Isabela cruzou os braços. Eu vi a notícia, tá piorando, eu sei. Você ainda quer fazer a parceria? Ela olhou para frente. Quero fazer se a empresa sobreviver à limpeza. Eduardo soltou um riso curto, romântico. Não confunde as coisas. Eu não confundi. Ela virou para ele. Eduardo, que foi? Você está tentando ser pai. Não usa isso para tentar voltar para minha vida. Ele ficou quieto. Eu não sei ainda o que eu quero com você. Isabela franziu a testa. Essa frase já é perigosa. Eu sei. Então não fala. Eduardo olhou para o filho ao longe. Tá. A resposta simples a desarmou mais do que qualquer declaração teria feito. 3 dias depois, Marina encontrou Caio não fisicamente. Financeiramente, o ex-assistente de Gustavo tinha recebido, meses antes, pagamentos de uma consultoria ligada a um antigo sócio da família Vasconcelos. Esse sócio tinha brigado com o pai de Eduardo décadas antes, a mesma disputa que levara à criação da Vértice. O passado tinha voltado por outro caminho. Caio havia usado o acesso de Gustavo para copiar documentos e depois vazá-los de forma seletiva. O objetivo era simples: criar uma crise grande o bastante para derrubar o valor dos ativos e permitir que investidores ligados ao antigo sócio comprassem participação barata. Eduardo ouviu tudo sem comemorar. Então Gustavo não vazou. Não, Marina disse, mas abriu a porta. Isabela completou. E escondeu informação por 3 anos. Eduardo assentiu. Ninguém sai limpo. No conselho seguinte, Teresa apareceu por vontade própria, sem advogado ao lado, sem bolsa grande, sem o mesmo ar de controle. Eduardo colocou a pasta da Vértice sobre a mesa. Antes de qualquer decisão, eu quero que tudo seja registrado. Teresa assentiu. Um conselheiro perguntou: A senhora reconhece as operações? Reconheço. Reconhece que omitiu detalhes do então presidente? Ela olhou para o filho. Reconheço. E reconhece benefício patrimonial próprio? Teresa demorou. Reconheço que houve benefício. Eduardo não esperava. Isabela estava presente como representante da Nogueira em Teresa. Virou o rosto na direção dela. Mas eu não aceito que transformem isso numa história simples. Isabela respondeu. Ninguém disse que era simples. Você queria a verdade, quero. Então escuta toda. Teresa apoiou as mãos sobre a mesa. O pai deles começou a estrutura. Eu descobri tarde. Quando assumi, achei que podia corrigir sem expor a família. Depois usei a mesma estrutura para proteger patrimônio. E depois comecei a me beneficiar dela. Silêncio. E quando Isabela descobriu parte disso, eu tive medo. Eduardo olhou para a mãe. Teresa continuou. Não só da empresa. Dela, Isabela ficou imóvel. Ela fazia meu filho questionar coisas que eu precisava que ele aceitasse. Então, quando o casamento começou a quebrar, eu empurrei. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Teresa olhou diretamente para Isabela. Eu peguei sua carta, eu sei, eu li, eu sei, e escondi. Isabela assentiu. Também sei. Teresa respirou devagar. Essa foi a pior coisa que eu fiz. Eduardo levantou os olhos, a mãe continuou. Não porque separou vocês. Vocês já estavam quebrados. Mas porque eu tirei do meu filho a chance de escolher se queria conhecer o próprio filho. A sala ficou em silêncio. Isabela não desviou.
e tirou do Lucas a chance de ter um pai. Teresa assentiu. Sim. Era a primeira vez que não havia defesa depois da resposta ou o conselho aprovou o afastamento definitivo de Teresa de qualquer função ligada à empresa. Também decidiu revisar as operações antigas com especialistas externos e negociar com credores antes de qualquer divulgação adicional. Não houve solução mágica. Houve meses de auditoria, contratos revistos, ativos vendidos, margens menores, um projeto abandonado. Gustavo deixou a diretoria comercial por um período e voltou depois em função menor. Eduardo permaneceu presidente, mas com poderes mais limitados durante a reorganização. Foi o preço ele aceitou. A Nogueira Co. não comprou, a Vasconcelos Isabela recusou. Em vez disso, fechou uma parceria limitada a um único projeto, com regras rígidas e governança independente. Quando Marina perguntou se ela estava sendo dura demais, Isabela respondeu: Eu não quero salvar o Eduardo. E quero o quê? Fazer um bom negócio. Marina sorriu. Agora eu acredito, nos meses seguintes, Eduardo começou a ver Lucas toda semana. Não sempre aos sábados. Às vezes buscava na escola. Às vezes ia a uma apresentação. Uma vez esqueceu um livro que prometera levar. Lucas ficou irritado. Você falou que ia trazer. Eu esqueci. Minha mãe não esquece. Eduardo olhou para Isabela, que estava perto do portão. Eu sei. Lucas cruzou os braços. Vai buscar? Eduardo assentiu. Vou. Agora. Agora. Dirigiu 40 minutos para pegar o livro. Voltou não porque o livro fosse importante, porque a promessa era. Numa noite, depois de deixar Lucas em casa, Eduardo ficou no portão. Isabela não entrou imediatamente. Ele gosta de você, ela disse. Eduardo olhou para o carro. Eu gosto dele. Não é difícil gostar. É difícil aceitar o que eu perdi. Isabela ficou em silêncio. Eduardo continuou. Eu não vou pedir para você esquecer. Bom, nem perdoar. Ela olhou para ele. Também bom. Ele sorriu de leve. Você continua facilitando. Você reclamava disso. Eu reclamava de tudo que eu não controlava. Isabela encostou no portão. E agora? Agora eu estou aprendendo que controle demais estraga as coisas. Ela quase riu. Teresa ensinou. Você também. O sorriso desapareceu. Eduardo percebeu. Não foi acusação. Eu sei. Silêncio. Ele mexeu na chave do carro. Eu li sua carta umas 20 vezes. Isabela desviou os olhos. Não precisava. Precisava. Por quê? Porque eu passei anos dizendo que você não me deu chance. Ele guardou a chave no bolso. E você deu. Isabela olhou para ele. Eu também errei. Eduardo franziu a testa. Não precisa equilibrar. Não tô equilibrando. Ela respirou devagar. Eu escondia a coisa até ter certeza. Fazia isso achando que estava protegendo todo mundo. Com o dinheiro. Com a vértice. Até com o Lucas depois, Eduardo não interrompeu. Eu tinha medo de depender de alguém. Então preferia decidir sozinha. Você tinha motivos. Motivo não apaga efeito. Eduardo assentiu. Isabela olhou pela janela da sala, onde Lucas brincava com Lúcia. Eu quase virei uma versão diferente da sua mãe. Ele respondeu rápido. Não. Ela virou como sabe. Porque quando Lucas perguntou por mim, você abriu a porta? Isabela ficou quieta. Eduardo continuou. Minha mãe fechava. A frase permaneceu entre eles. Não havia pedido de volta, nem promessa. Só uma diferença. 6 meses depois, Isabela apareceu novamente na televisão. Dessa vez, a entrevista era sobre a expansão da Nogueira Co. para novas regiões do país. Eduardo assistia na sala de casa. Lucas estava sentado no sofá ao lado dele com uma tigela de pipoca. Minha mãe fala diferente na TV. Eduardo sorriu. Fala. Parece séria. Ela é séria. Lucas olhou para ele. Você tinha medo dela? Eduardo pensou. Tenho um pouco até hoje. Lucas riu. Na televisão, a apresentadora perguntou a Isabela qual tinha sido a decisão mais difícil da carreira. Ela respondeu. Parar de achar que vencer significava fazer alguém perder. Eduardo ficou imóvel. Lucas continuou comendo pipoca. Ela falou de você? Talvez. Você perdeu? Eduardo olhou para o menino. Depois para a televisão. Algumas coisas. E ganhou? Eduardo colocou a mão sobre a cabeça do filho. Alguma, naquela mesma noite, deixou Lucas em casa. Isabela esperava no portão. Eduardo entregou a mochila. Ele comeu? Pipoca demais.
Eduardo, foi um evento cultural. Ela balançou a cabeça. Ele sorriu. Antes de ir embora, perguntou: café algum dia? Isabela levantou uma sobrancelha. Isso é encontro? É café. Com você nunca é só café. Então eu posso tentar aprender. Ela ficou olhando para ele. 7 anos antes, Eduardo tinha saído porque não quis esperar uma explicação. Agora ficou parado sem pressionar. Isabela percebeu. Semana que vem. Ele sorriu. Tá, eu não prometi nada. Eu ouvi só café? Só café? Eduardo caminhou até o carro. Isabela... Eduardo. Ele virou, ela segurava o portão com uma mão. Não chega atrasado. Ele respondeu. Eu chego antes. Dessa vez, Isabela sorriu. Não era perdão completo, não era uma volta. Era só uma porta que ninguém estava fechando. Depois de tantos anos decidindo pelo outro, talvez aquilo fosse o começo mais honesto que os dois poderiam ter. Se você tivesse que escolher o momento que mais ficou com você, seria quando Eduardo finalmente abriu a foto do filho, quando Teresa admitiu que escondeu a carta ou quando Lucas perguntou se o pai podia escolher diferente agora. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje e deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história também.